Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Um abraço a todos. Olha, terminou a 13ª rodada da Série B e a disputa continua cada vez melhor ali no G4, hein? Os 4 primeiros colocados que vão garantir classificação para o Brasileirão em 2022. Nós tínhamos Náutico, Coritiba, Guarani e CRB. Pois bem, o Náutico segue líder, o Coritiba na segunda colocação, o Guarani em terceiro, mas o CRB caiu. E entrou agora no G4, voltou, na verdade, foi o Goiás. E olha, o Avaí colou no Goiás, tem um jogo a menos, se vencer esse jogo a menos, ele tira o Goiás e fica pela primeira vez no G4. Notem como a disputa está muito bem ali no G4, porém, o Náutico cada vez mais líder, se distanciando, o Coritiba querendo chegar, enfim, na zona do rebaixamento, o Cruzeiro entrou. Olha que confusão, gente, que ruindade que está o Cruzeiro. Mas antes de mais nada, eu vou convidá-los a fazer a inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, em cada novo vídeo você vai ser avisado e principalmente, dê seu like ali, dê sua opinião, dê sua informação, me ajude a fazer aqui o canal do Luiz Ademar. Bom, vamos começar aí a 13ª rodada falando do líder, hein? Por quê? Porque o Náutico deu uma disparada. Lembra que o Coritiba estava encostadinho, tem um jogo a menos, se vencesse esse jogo a menos, poderia ultrapassar o Náutico. Pois bem, agora já não dá mais para fazer isso. Por quê? Porque o Náutico venceu o seu jogo. Olha, estava vendo aqui, o Jean Carlos está jogando muita bola, hein? O Jean Carlos está jogando muita bola, fez os 2 gols do Náutico, fez um golaço de falta, vem desequilibrando, vem sendo um dos grandes jogadores dessa Série B. O Náutico ganhou o Brasil que está lá embaixo, mas ainda não voltou para a zona do rebaixamento, hein? Conseguiu fazer os seus pontinhos, conseguiu ficar numa situação mais tranquila e o Náutico deu uma disparada. O Náutico, com essa vitória, ele foi para 29 pontos, líder, não pode mais ser ultrapassado nem por Curitiba, que tem um jogo a menos. Não pode. Então, quando o Náutico está com 29, o Brasil agora ficou na 16ª colocação com os mesmos 11 pontos do Cruzeiro. Mas olha, nos critérios, o Brasil tem critérios melhores, né, que o Cruzeiro, e o Brasil é 16º fora, o Cruzeiro 17º dentro da zona de rebaixamento. Complicado, hein? O Coritiba, que estava quase colando ali no Náutico, e poderia até passar com um jogo a menos, acabou tropeçando em casa, né? O Coritiba ficou no 1-1, mas com o CRB. Olha que situação. 1-1, o CRB saiu do G4. Resultado ótimo em Curitiba, mas saiu do G4 pela disputa acirrada ali. E o Coritiba, com esse pontinho, enquanto o Náutico está com 29, ele foi a 25, ele está com 4 pontos de diferença, o seu jogo a menos, mesmo que vença, ele vai a 28, não passa mais. Então o Náutico abriu, o Coritiba se manteve tranquilo ali dentro do seu G4, na vice-colocação, e o CRB, que era quarto, uma desabada, foi para a 6ª colocação com 21 pontos. Mas está colado, né? O Goiás tem 23, ali está muito apertadinho, a disputa está cada vez melhor, rodada a rodada. E o terceiro colocado segue sendo o Guarani. O Guarani que empatou com quem? Com o Sampaio, em Campinas, 0-0. O Sampaio é aquele time que hora está no G4, hora está fora do G4, hora está no G4, mas está brigando ali, faz uma campanha ótima, assim como o Guarani. O Guarani, apesar de não ter conseguido marcar, vencer em casa, o pontinho, ele foi a 23, continua na 3ª colocação, dentro do G4, fazendo grande campanha. E o Sampaio ficou na 7ª colocação com 20, ou seja, só está a 3 pontos. A 3 pontos do Goiás, que está dentro da zona do rebaixamento. Disputa cada vez melhor, hein? Cada vez melhor. Cada vez melhor para o Avaí. O Avaí fez o último jogo dessa 13ª rodada, foi na quinta-feira à noite, em casa, suou no finalzinho o gol do Copete, aquele ex-jogador do Santos, fez seu primeiro gol no Avaí, e o Copete, os 3 pontos para o Avaí, que virou 5º colocado, gente. Falou com 21 pontos contra 23 do Goiás, que é o quarto, e 23 do Guarani, que é o terceiro. Porém tem um jogo a menos. Se vencer, ele passa Goiás, passa Guarani, e o Goiás sai, o Guarani fica em quarto. Olha que o time do Claudinei Oliveira está crescendo, hein? Tô falando faz tempo aí que o Claudinei Oliveira vem fazendo um grande trabalho. Aí agora o Goiás é 5º, o CRB é 6º e o Sampaio é 7º. O 8º colocado é o Brusque, que também tem um jogo a menos, hein? O Brusque também tem um jogo a menos, ele foi jogar com o Vila Nova, lá em Goiânia, venceu. O do Everton Alemão, venceu, foi a 19 pontos. Com o seu joguinho a menos, ele pode se vencer, ele vai a 22, ou seja, cola no G4. Vamos lembrar, o Brusque, volta e meia, ele chegou a frequentar o G4. Vem fazendo grande campanha, até porque ele veio da Série C o ano passado. Nessa primeira investida na Série B,
vem fazendo grande campanha. É o atual 8º colocado. Tem os mesmos 19 pontos do Vasco. O Vasco que não consegue embalar, está na 9ª colocação. O Vasco que a gente está vendo aí, sim, dificuldade do Botafogo, dificuldade do Cruzeiro, mas dificuldade do Vasco também. O Vasco empatou 2-2 com o CSA lá no Rei Pelé, em Maceió. É verdade que saiu na frente com o Marquinhos Gabriel, depois tomou a virada com o Gabriel e com o Hernandes. No finalzinho, Daniel Amorim acabou empatando, trouxe um pontinho fora de casa. Mas um ponto que não ajuda nada. O Vasco é o 9º colocado com 19 pontos, ou seja, está a 4 do G4. Está a 4. Então a situação é um pouquinho mais complicada. E o CSA foi a 15, 12ª colocação, com um jogo a menos também. Enfim, vamos ver o que pode ver aí essa situação. O Operário é o 10º com 18 pontos, foi o Operário que perdeu do Curitiba. O Remo que vem crescendo, ficou um tempão na zona do rebaixamento, chegou a ser lanterna, ficou numa situação complicada. O Remo venceu o Cruzeiro. O gol do Vitor Andrade, aquele garoto revelado no Santos, um golaço, parecia o bebê, assim, de sem pulo, de virada, né? Muito um golaço. O Remo, com esse ponto, ele foi a 16, 11ª colocação, com um jogo a menos. Ou seja, se ele vence esse jogo a menos, ele já se alivia e fica pensando até no G4. Mas o Remo ainda está na 11ª colocação, com 16 pontos. Só para o Cruzeiro. Perdeu mais uma, o Moza não consegue dar ritmo no time. O que acontece com o Cruzeiro? Zona de rebaixamento. 17, olha, 17º colocado, 17, né? 11 pontos apenas, e olha que situação, não dá sinais de melhora, pelo contrário, está piorando, hein? Rodada a rodada está piorando. Bom, o 12º é o CSA, que empatou com o Vasco. O 13º com 14 pontos é o Vila, que perdeu em casa para o Brusque. O 14º colocado é o Botafogo. 14º colocado é o Botafogo. E olha, gente, o Botafogo perdeu em casa para o Goiás. É aí que o Goiás entrou no G4 e o Botafogo desabou na tabela. Mesmo trocando de treinador, Marcelo Chamusca saiu e tal. E olha, agora, enfim, o Botafogo não consegue se acertar, não consegue jogar bola, não consegue, pelo menos, encostar no G4. Chegou a flertar, caiu. Agora vem Anderson Moreira, vai dar certo. 3, 4 últimos trabalhos do Anderson Moreira, veremos, tomara que ele acerte, porque olha, bom, o Rezende e o Aleph Manga fizeram os gols do Goiás, o Goiás foi a 23 pontos, 4ª colocação, retornou, já saiu pintado, vamos lembrar, né? O Goiás saiu pintado e contratou o Marcelo Cabo, que foi demitido pelo Vasco. A ciranda dos técnicos aí, hein? Marcelo Cabo, o treinador agora do Goiás, e olha, Marcelo Cabo é muito bom treinador, o Vasco fez uma besteira, penso eu que fez uma grande besteira. Quem continua fora da zona do rebaixamento, que também frequentou muito, foi o Vitória, hein? O Vitória ganhou da Ponte. No duelo dos desesperados, quem vencesse saía da zona do rebaixamento e empurrava o Cruzeiro. O Vitória, gol do Paulo Siles, a Ponte Preta com o Gilson Plena, que está balançando, já estão pedindo a cabeça do Gilson Plena. Gente, não é só treinador. Os jogadores estão jogando nada. Ver o jogo da Ponte Preta é desesperador. Jogos horrorosos. Ninguém está jogando absolutamente nada. Moral da história, o Vitória 15º com 12 pontos, saiu. O Cruzeiro, o Ponte Preta com 9 é a 19ª, a penúltima colocada. Situação vergonhosa da Ponte. Olha, por mais que tente, não consegue engrenar. O Brasil perdeu do Náutico, né? Que eu falei para vocês no início, mas mesmo perdendo, ele é 16º com 11 pontos, ainda está fora da zona do rebaixamento. Na zona do rebaixamento agora você tem o Cruzeiro, você tem o Confiança. Aliás, o Confiança como foi caindo, hein? Confiança foi caindo. Empatou com o Lanterninha Londrina fora de casa. Mas esse empate fora de casa não fez nada. Por quê? Porque o Confiança com 10 pontos é o 18º colocado. O Lanterninha continua sendo Londrina com 9, os mesmos 9 da Ponte, mas a Ponte tem critérios melhores. Então, Cruzeiro, Confiança, Ponte Preta e Londrina estão na zona da degola numa situação complicada. Rapidamente, para a gente encerrar esse boletim da 13ª rodada, vamos falar da 14ª rodada. Já começa hoje, sexta-feira, 23/7, com o Lanterninha Londrina diante do Remo, às 16 horas. Às 20 horas você tem a Ponte com o Goiás. Será que a Ponte sai? O Goiás se mantém? Vencendo, mas o Goiás se mantém. Amanhã nós temos às 16h30 Confiança recebendo o Botafogo. Confiança na zona do rebaixamento, o Botafogo uma pendura terrível. O Vila Nova também preocupante,
diante de um Cruzeiro na zona do rebaixamento, em Goiânia. Aí às 19h30 nós temos o líder náutico com o embalado Brusque. E nós temos também às 21 horas o CSA diante do Vitória, dois times que querem se afastar da zona do rebaixamento. Amanhã às 20 horas, sábado, o Vasco recebendo o Guarani. O Vasco não precisa vencer para tentar colar no Guarani que está lá em cima, e o Guarani tem que vencer para permanecer ali na sua situação confortável na tabela. No domingo nós temos às 18h15 o Operário enfrentando o Coritiba, duelo lá paranaense. Nós temos o Avaí pegando o Brasil, o Avaí embalado. E aí nós encerramos a rodada às 20h30 com o Sampaio Corrêa diante do CRB, dois clubes que fazem grandes campanhas e já frequentaram o G4 e agora estão de olho na vitória para poder, quem sabe, voltar. E claro, eu volto na segunda-feira cedinho com o boletim da 14ª rodada, mostrando se tivemos novidades no G4 e no Z4, grandes possibilidades, porque está tudo muito apertadinho, está tudo muito disputado. Feito? Um abraço e até a próxima!